O grito que ecoou pela mansão Moretti às 3h47 da manhã não era humano. Era o som de uma criança sendo devorada por dentro, cru, primitivo, o tipo de som que faz o sangue gelar e o coração esquecer como bater. Isabela Santos deixou cair o esfregão com que limpava o corredor de mármore. Suas mãos ainda estavam enrugadas depois de 6 horas esfregando pisos, suas costas doíam de se curvar sobre os vasos sanitários da ala de hóspedes, mas nada disso importava agora. Aquele grito vinha da suíte principal, onde o pequeno Marco Moretti, de 10 anos, vinha morrendo lentamente havia 42 dias. Bella tinha 19 anos e estava nos Estados Unidos há exatos 8 meses. Deixará sua vila nas Filipinas com $200 no bolso e uma promessa: enviar dinheiro para sua avó e seus 3 irmãos mais novos. A agência de limpeza a havia colocado ali 2 semanas antes, com regras muito claras: trabalhar invisível, ficar em silêncio e nunca se aproximar dos aposentos privados da família. Mas aquele grito destruiu todas as regras. Ela correu. A cena no quarto parecia um campo de guerra. Equipamentos médicos cobriam todas as superfícies, monitores apitando em desordem, suportes de soro derrubados, seringas espalhadas pelo chão. 7 médicos de jaleco branco estavam parados ao redor da cama, com expressões de horror impotente. Vincent Moretti, um homem cujo nome fazia políticos tremerem e juízes desviarem o olhar, estava ajoelhado ao lado da cama do filho, lágrimas escorrendo pelo rosto. Façam alguma coisa! Rugiu Vincent. Qualquer coisa. Tentamos tudo, Sr. Moretti, a voz do Dr. Harrison falhou. Não há mais nada. Então você é inútil. A mão de Vincent foi à cintura, onde todos sabiam que ele carregava uma arma. Foi então que Bella entrou. O pequeno corpo de Marco se contorcia violentamente, as costas arqueadas num ângulo impossível. Espuma saía de sua boca. Os olhos revirados mostravam apenas o branco. Mas Bella já tinha visto aquilo, não em hospital, nem em livro, mas 5 anos antes, em sua aldeia, quando seu irmãozinho quase morreu. Parem, disse Bella, com seu forte sotaque. Todas as cabeças se voltaram para ela, uma garota filipina de uniforme de faxina, cabelo preso com um elástico, a roupa ainda úmida de limpar o chão. Quem diabos é você? Começou Vincent. Mas Bella já se movia. Tinha 10 segundos antes que a segurança a arrastasse para fora, talvez 10 segundos antes que a dor de Vincent se transformasse em fúria. Ela usou cada um deles. Empurrou o Dr. Harrison, seu pequeno corpo surpreendentemente firme. Suas mãos foram à garganta de Marco, os dedos encontrando os pontos de pressão que sua avó lhe ensinara, sabedoria antiga passada por 7 gerações de curandeiras. Tirem ela daqui! Gritou alguém. Os dedos de Bella pressionaram com mais força, encontrando os pontos exatos onde os canais de energia do corpo se torciam. Na memória, a voz da avó soou em tagalo. Quando o espírito não encontra o caminho de volta, é preciso abrir as portas. Ela pressionou, torceu, e murmurou palavras em sua língua natal que soavam como preces. O corpo de Marco ficou rígido. Por 3 batimentos, nada aconteceu. Então o menino respirou, uma respiração real, profunda e trêmula. O tom azulado sumiu dos lábios. Os olhos se focaram. Os dedos relaxaram. Os monitores voltaram ao ritmo normal. Um silêncio absoluto tomou conta do quarto. 7 médicos olhavam fixamente. A boca de Vincent Moretti ficou aberta. E Bella, uma garota qualquer de uma vila sem eletricidade, acabará de realizar o impossível. Como? Sussurrou o Dr. Harrison. Mas antes que ela respondesse, a pequena mão de Marco segurou seu pulso. Sua voz saiu fraca. O remédio queima. O sangue de Bella gelou. Ela olhou para o soro pendurado ao lado da cama, para as seringas na bandeja, para os comprimidos alinhados na mesa de cabeceira. O aviso da avó ecoou novamente. Às vezes, o remédio é o veneno. Ela encontrou o olhar de Vincent Moretti, e naquele instante soube 3 coisas com absoluta certeza. Primeiro, Marco não estava doente, estava sendo envenenado. Segundo, alguém naquele quarto sabia disso. E terceiro,
ela acabará de se tornar um alvo. Vincent se levantou devagar, sua figura imponente pairando sobre ela. O que você fez com meu filho? Eu o salvei, disse Bella simplesmente. Mas, Sr. Moretti, acho que alguém está tentando matá-lo. O quarto explodiu em vozes. Os médicos protestaram. Os seguranças entraram. Mas Vincent levantou uma mão, e todos se calaram. Explique. Agora. As mãos de Bella tremiam, mas sua voz permaneceu firme. Na minha vila, vi meu irmão assim. Os curandeiros disseram que era Lazon, veneno. Os sintomas são idênticos. Isso é absurdo, retrucou o Dr. Harrison. Fizemos todos os testes. Testaram venenos naturais? Interrompeu Bella. Aqueles que não aparecem nos exames normais? Que podem ser misturados à comida ou à medicina. A expressão de Vincent mudou, de dor para algo mais sombrio. Seus olhos percorreram os médicos, os aparelhos, os remédios. Bella viu os pensamentos se encaixarem em sua mente. Todos saiam, disse ele, baixo e frio. Menos você. Apontou para Bella. Você fica. Os médicos saíram trocando olhares tensos. Bella percebeu. A mão do Dr. Harrison tremia ao recolher os papéis. Apenas um pouco. Mas foi o suficiente. O veneno ainda estava ali. O perigo não havia acabado. Estava apenas começando. Se essa história te prendeu, não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que Bella descobriria depois revelaria uma conspiração que alcançava os mais altos níveis do Império Moretti, e a verdade custaria mais do que alguém poderia imaginar. O escritório de segurança da mansão não tinha janelas. Apenas 4 paredes de concreto, uma mesa metálica e Vincent Moretti encarando Bella como se fosse um enigma que ele não conseguia decifrar, ou um problema que precisava eliminar. Seu nome, disse Vincent. Não era uma pergunta. Era uma ordem. Isabela Santos. Todos me chamam de Bella. Sua voz não tremia, embora suas pernas quisessem. Eu limpo os banheiros do setor leste. Não mais. Vincent pegou o celular e digitou algo. A partir de agora, você trabalha diretamente para mim. Não sai desta propriedade. Não liga para ninguém. Descobre quem está envenenando meu filho, ou não sai viva daqui. Entendido? Bella pensou na avó esperando o dinheiro. Nos 3 irmãos que dependiam dela. Minha família depende de mim. Hoje mesmo mando $10.000 para eles. E mais 10.000 toda semana que você mantiver Marco vivo. Os olhos de Vincent eram puro aço. Mas entenda uma coisa, garota, você não é uma heroína. É uma ferramenta. No momento em que deixar de ser útil, se torna um risco. Nos 3 dias seguintes, Bella virou a sombra de Marco. Observou cada refeição, cada remédio, cada pessoa que entrava no quarto. Marco era diferente do que ela imaginava. Gentil. Tímido. Gostava de desenhar pássaros e fazia perguntas sobre as Filipinas com verdadeira curiosidade. Deve sentir falta da sua família, disse ele no segundo dia, a voz ainda rouca. Cada segundo, respondeu Bella, ajeitando os travesseiros. Meu irmão Luís tem 12 anos. Os gêmeos, 9. Estou aqui para que eles possam comer. Para que não precisem trabalhar em fábricas, como eu fiz quando tinha sua idade. A mão de Marco segurou a dela. Obrigado por me salvar. Ainda não terminei de te salvar, Anak. A palavra tagala para filho escapou naturalmente. A verdadeira ameaça apareceu na 4ª noite. O Dr. Harrison entrou no quarto sem avisar, com uma nova bolsa de soro na mão. Hora de trocar o gotejamento. Bella se levantou, colocando-se entre o médico e o garoto adormecido. O Sr. Moretti disse que não haveria mudanças sem aprovação dele. O Sr. Moretti não é médico. Eu sou. A voz dele ficou fria. Saia da frente ou chamo a segurança. Então chame. O coração de Bella disparava. Por que não saio daqui até me explicar por que os sintomas do Marco começaram exatamente 3 dias depois que o senhor virou o médico principal dele? O ar ficou pesado. A máscara profissional do Dr. Harrison rachou. Está insinuando o quê? Só estou fazendo uma pergunta.
Você é uma menina brincando de detetive. Ele deu um passo à frente, usando a altura para intimidar. Teve sorte uma vez com sua magia de aldeia. Agora está na América, querida. Aqui a gente tem medicina de verdade, não essas superstições atrasadas de onde você veio. O tapa veio por trás dele. Vincent Moretti estava na porta, a mão ainda erguida. O som ecoou como um tiro. Vai insultar a garota que salvou meu filho? A voz de Vincent era gelada. Saia. Está fora do caso. Acabou. Você não pode. Posso tudo o que quiser. Os olhos dele se tornaram assassinos. Quer que eu ligue pra gente que não faz perguntas? Harrison saiu apressado. Vincent se virou para Bella. Acha mesmo que era ele? Estava nervoso. Defensivo. Bella sentou-se, as pernas tremendo. Mas por que um médico envenenaria seu paciente? No meu mundo, ninguém precisa de motivos complicados para trair, disse Vincent. Dinheiro. Poder. Medo. Ele olhou para o filho adormecido. Precisamos de provas antes de agir. Senão, quem está por trás disso vai tentar outra forma de atingir Marco. Então eu vou achar essas provas. Bella fechou os punhos. Por quê? Perguntou Vincent. Por que arriscar sua vida por um menino que nem conhece? Bella olhou para Marco, tão pequeno naquela cama enorme. Porque quando você tem o poder de salvar alguém e escolhe não fazer nada, se torna igual aos que o machucam. Vincent tirou a carteira e entregou uma foto. Uma mulher jovem, com os mesmos olhos de Marco, sorria na imagem. Minha esposa, Helena. A mãe do Marco, disse, com a voz falhando. Morreu há 2 anos. Câncer. Nem os melhores médicos conseguiram salvá-la. Não vou perder o Marco também. Custe o que custar, meu filho vai viver. Ele vai viver, prometeu Bella. Eu juro. O que nenhum dos dois sabia era que o Dr. Harrison não trabalhava sozinho. O verdadeiro cérebro por trás de tudo não era quem suspeitavam. Era alguém em quem Vincent confiava completamente. Alguém que esteve naquele quarto na noite em que Bella salvou Marco. Alguém que os observava naquele exato momento pelas câmeras de segurança, já planejando o próximo passo. Bella encontrou sua aliada na cozinha. Rosa Martinez trabalhava para a família Moretti havia 23 anos. Quando Bella pediu para inspecionar a preparação das refeições de Marco, a mulher mais velha não hesitou. Entregou-lhe um avental. Você também vê, disse Rosa baixinho, em espanhol, tem algo errado na comida desse menino. Você percebeu? 6 semanas atrás, o Sr. Antônio começou a colocar suplementos nas refeições do Marco. Disse que era a ordem do médico. A faca dela parou. E Marco piorava cada vez. O coração de Bella disparou. Antônio? O irmão do Vincent? O mesmo que administra tudo aqui. Segurança, funcionários, fornecedores. A voz de Rosa baixou. O mesmo que contratou o Dr. Harrison. As peças se encaixaram. Antônio Russo, irmão mais novo de Vincent, seu conselheiro mais confiável, tio de Marco. O homem que controlava cada entrada da mansão. Se Marco morresse, Antônio herdaria tudo. Preciso de provas, disse Bella. Rosa tirou uma chave do bolso. Despensa. Prateleira de baixo, atrás do azeite. Antônio guarda uma caixa trancada lá. Já vi ele pegar garrafas dali, as mesmas que depois vão para a comida do Marco. Naquela noite, Bella usou a chave de Rosa. Dentro da caixa de metal, 4 frascos marrons com rótulos escritos à mão, em italiano. Sem marcas de laboratório. Só um líquido escuro, de cheiro amargo e perigoso. Bella fotografou tudo e tirou uma amostra em um pequeno frasco, substituindo o volume por água. Estava fechando a caixa quando ouviu passos. A voz de Antônio, mais próxima do que esperava. Bella se escondeu dentro da câmara fria, encostando-se na parede gelada. Pela janelinha, viu Antônio entrar. Ele foi direto à despensa, pegou uma das garrafas, despejou uma dose numa xícara, misturou com mel e leite até parecer chocolate. A bebida noturna de Marco. Antônio olhou em volta, os olhos se movendo em direção à câmara fria.
Bela prendeu a respiração. Então o telefone dele tocou, e ele saiu, discutindo em italiano. Rosa ajudou a lacrar as amostras. O genro dela, farmacêutico, poderia testá-las em segredo. 2 dias depois, veio o resultado. Extrato de acônito, leu Rosa na mensagem. Derivado de Wolfsbane. Em pequenas doses imita uma doença natural. Em doses maiores, é fatal. Essa concentração mataria uma criança do tamanho de Marco em poucas semanas. Elas tinham provas químicas, documentadas, irrefutáveis. Mas naquela noite, Bela ouviu vozes do lado de fora do quarto de Marco. Antônio e outra pessoa. A garota sabe demais, disse Antônio. Precisamos resolver isso antes que ela fale com Vincent. Como quer fazer isso? Faça parecer um acidente. É uma qualquer. Uma trabalhadora ilegal. Quem vai perguntar? O sangue de Bela gelou. Vincent estava em seu escritório no centro, inacessível até de manhã. Ela tinha talvez 12 horas antes que Antônio agisse. Olhou para Marco dormindo tranquilo. Pensou nos irmãos nas Filipinas. Na avó, que lhe ensinara que curar era ter coragem de ficar entre o inocente e o mal. Bela pegou o celular e começou a gravar tudo. Cada detalhe, cada prova. Se Antônio a matasse naquela noite, ao menos a verdade sobreviveria. O que ela não sabia era que Rosa já havia feito uma ligação, para alguém que devia um favor à família Martínez, uma dívida que ultrapassava até o poder de Vincent. Alguém que já estava a caminho, decidido a garantir que uma jovem filipina não enfrentasse sozinha um capanga da máfia. Na manhã seguinte, Antônio faria seu movimento. Mas Bela tinha uma vantagem que ele não conhecia: ela não planejava fugir. Ela planejava fazê-lo confessar diante da única pessoa cujo julgamento ele jamais poderia evitar. Bella não dormiu. Às 6 da manhã, enviou uma única mensagem para Vincent. Venha para o quarto do Marco. Urgente. Traga testemunhas. Depois preparou o café da manhã de Marco com as próprias mãos, uma refeição simples, sem suplementos, sem aditivos. Quando Antônio chegou às 7 com seu smoothie de sempre, Bella o esperava, com Marco acordado ao lado. Bom dia, tio Antônio, disse Marco, sorrindo. Bom dia, nipote. O sorriso de Antônio era caloroso, ensayado. Trouxe sua bebida especial. Na verdade, disse Bella, mantendo a voz firme apesar do coração disparado, Marco e eu queremos te perguntar uma coisa. O que exatamente tem nesse smoothie? O sorriso de Antônio não se moveu. Proteína, vitaminas, mel. Por quê? Porque Marco tem o direito de saber o que está bebendo. Bella ergueu o celular, mostrando o laudo do laboratório. Principalmente quando contém extrato de acônito. Veneno de Wolfsbane. O ar do quarto gelou. A máscara de Antônio se quebrou por um instante, pura raiva atravessou seu rosto antes que a calma fingida voltasse. Isso é absurdo. De onde tirou uma? Da sua caixa trancada na despensa, interrompeu Bella. Aquela atrás do aceite. Tenho fotos, amostras, análise química de laboratório independente. A mão de Antônio foi para o paletó. Bella sabia o que havia ali, já tinha ouvido e visto o suficiente. Uma arma. Mas a porta se abriu antes que ele pudesse sacá-la. Vincent entrou, seguido por 4 de seus homens. E atrás deles, para surpresa de Bella, estava uma senhora filipina idosa em terno elegante, pequena, mas como uma autoridade que enchia o ar. Não se mexa, Antônio, a voz de Vincent era pura morte. Antônio congelou. Seus olhos foram do irmão aos homens armados, depois ao copo ainda em sua mão. Vincent, essa garota está tentando me incriminar. Deve estar trabalhando pros colombianos, ou pra. Mostreme, disse Vincent a Bella. Bella entregou o celular. Vincent deslizou pelas fotos, os frascos, os rótulos, o esconderijo, o laudo. Seu rosto permaneceu impassível, mas as mãos tremiam. Quando descobriu isso? Perguntou, sem olhar para o irmão. Há 4 dias.
Mas si u precisaba de provas que o senhor não pudesse negar. A voz de Bella era firme. O senhor Antônio controla sua segurança, seus funcionários, tudo. Minha palavra não valeria nada. Então você reuniu provas. Vincenta observou com respeito. Corajoso. A vida do Marco valia o risco. Vincent se virou para o irmão. Explique. Agora. Antônio perdeu o controle. Quer uma explicação? Muito bem. Estou ao seu lado há 30 anos. Sangrei por esta família. Matei por esta família. É o que eu gano. Segundo lugar. Sempre segundo. Primeiro foi Helena. Agora esse menino fraco que vai destruir tudo o que construímos. Ele tem 10 anos, sussurrou Vincent. É sua fraqueza. Gritou Antônio. Desde que Helena morreu, você devia ter endurecido. Mas ficou mole. Terapia pro garoto, escola comum, até falou em ficar legal. Para quê? Por ele? Apontou para Marco, que se encolheu junto a Bella. Então decidiu matá-lo. Decidi salvar esta família da fraqueza. Os olhos de Antônio estavam enlouquecidos. Sem ele, você lembraria que o que somos. Não se constrói império sendo fraco. A arma de Vincent saiu do coldre tão rápido que Bella mal viu. O cano encostou na testa de Antônio. Você envenenou meu filho, disse Vincent, em voz fria. O menino. O filho da Helena. Vincent, por favor, sou seu irmão. Deixou de ser meu irmão no dia em que colocou veneno na comida do meu filho. O dedo de Vincent pressionou o gatilho. Espere, disse a senhora Filipina, abancando. Seu inglês será carregado, mas firme. Senhor Moretti, se o matar agora, fará isso diante da criança. Diante da mina afilada. É essa alicao que quer ensinar? A mão de Vincent tremeu. Ele olhou para Marco, chorando em silêncio no colo de Bella. Depois para Bella, que o encarava com súplica muda. Após o instante que pareceu eterno, abaixou a arma. Está certa. Deu o passo para trás e assentiu para os homens. Levem-no. Pro estaleiro. Vou resolver isso onde nenhuma criança possa ver. Enquanto Antônio era arrastado, gritando justificativas, Vincent se ajoelhou ao lado do filho. Me perdoa. Eu devia ter-te protegido. Marco o abracou, chorando. Não é sua culpa, papai. É sim. Confiei na pessoa errada. Mas agora você está seguro. Eu prometo. Bella chorava. A senhora se aproximou e a abracou. Você foi incrível, ia, sussurrou em tagalo. Sua avó estaria orgulhosa. Sou a senhora Reyes. Rosa me chamou. Represento a Associação de Enfermeiras Filipinas. Nos protegemos os nossos. Eu não sou enfermeira, disse Bella. Salvou uma vida com coragem e sabedoria. Isso te faz uma curandeira. A senhora Reyes sorriu. E agora está protegida. O senhor Moretti entende que, se algo te acontecer, toda a comunidade filipina de Nova York saberá. Somos poucos, mas somos fortes. Vincent se levantou, limpando as lágrimas. Olhou para Bella por longo tempo. Você salvou meu filho 2 vezes. Uma do veneno, outra da minha própria cegueira. Diga seu preco. Não quero dinheiro, disse Bella. Quero documentos. Status legal. Para mim é uma forma de trazer minha família com segurança. Feito. Mais alguma coisa? Bella olhou para Marco e depois para Rosa, parada na porta, com lágrimas no rosto. O emprego para a família da Rosa. Legal, seguro, longe desse mundo. Eu fundo de estudos pro Marco. Para que, quando crescer, ele possa escolher outro caminho. Os olhos de Vincent se arregalaram. Quer que ele saia dos negócios da família? Quero que ele tenha escola. A escola que eu nunca tive. Bella o encarou firme. Me pediu para dizer meu preco. É esse. Dê ao seu filho a liberdade de ser quem ele quiser ser. Pela primeira vez desde que a conheceu, Vincent Moretti sorriu. O sorriso verdadeiro. Caloroso.
Humano. Você não é o que eu esperava, Isabella Santos. Ótimo, disse Bella. Ninguém me... 6 meses depois, Bella estava na cozinha da mansão Moretti, não como faxineira, mas como cuidadora e consultora nutricional em tempo integral de Marco. O cargo que Vincent criou especialmente para ela vinha com um salário que fez sua avó chorar de alegria nas videochamadas. Marco estava florescendo. Tinha recuperado a cor, o riso voltará aos corredores antes silenciosos como um túmulo. Engordara 5 quilos, crescerá alguns centímetros e seus desenhos agora cobriam uma parede inteira no quarto de Bella. Pássaros, flores, sempre, 2 figuras. Uma pequena de cabelos escuros ao lado de outra mais alta. Bella! Marco entrou correndo na cozinha, agitando um papel. Tirei-a no projeto de ciências. A senhora Shen disse que minha apresentação sobre ervas medicinais foi a melhor da turma. Bella o abraçou forte, o coração transbordando. Sua Lola ficaria tão orgulhosa. Você contou para eles sobre os pontos de pressão? Mostrei. O Tommy até disse que era mais legal que o vulcão dele. Os olhos de Marco brilhavam. A gente pode ligar para Lola hoje à noite? Quero contar. Claro, Anak. Vincent apareceu na porta, observando-os com aquela mistura de gratidão e dor que Bella já reconhecia, a dor de tudo que Antônio havia tirado. Ele parecia mais velho, mais grisalho, mais cansado. Mas havia algo diferente nele agora, algo tranquilo. Marco, vá lavar as mãos pro jantar, disse. Quando o menino saiu, Vincent se virou para Bella. Seus documentos chegaram. Status legal completo. Os vistos da sua família foram aprovados. Eles podem vir no próximo mês. As pernas de Bella fraquejaram. No próximo mês? Sério? Sério. Usei todas as conexões que tinha. Entregou um envelope. E andei pensando no que você disse, sobre o Marco ter escolhas. Sim? Estou montando um negócio legítimo. Construção, consultoria. Vou sair do outro ramo. Vai levar anos, mas Marco não vai herdar dinheiro sujo. Vai herdar algo limpo. As lágrimas escorreram pelo rosto de Bella. Está fazendo isso por ele? Estou fazendo porque uma garota de 19 anos teve mais sabedoria do que eu. A voz dele era rouca. Você pediu liberdade pro Marco, e percebi que eu também queria isso. Helena teria querido. Essa vida, ele fez um gesto vago, tirou minha esposa. Quase tirou meu filho. Não vai tirar mais nada. A campainha tocou. Rosa entrou, sorridente. Senhorita Bella, tem gente aqui para ver a senhora. Bella foi até o saguão, e parou. Ali, segurando malas gastas e olhando com espanto para a mansão, estavam sua avó, Luiz, Maria e Rosa, sua família inteira, um mês antes do esperado. Lola? Sussurrou Bella. A avó abriu os braços. Surpresa, ia. O Sr. Moretti disse que você precisava de nós agora, não depois. Bella correu para abraçá-la, chorando. Os irmãos se juntaram, todos rindo e falando tagalo rapidamente. Atrás deles, Vincent observava com um pequeno sorriso. Naquela noite, a mansão Moretti teve seu primeiro jantar de verdade, não uma reunião de mafiosos, mas uma família de verdade. A avó de Bella sentou-se na ponta da mesa, ensinando palavras em tagalo para Marco. Luiz e Marco discutiam sobre basquete. As gêmeas ajudavam Rosa a preparar bibinca, enchendo a casa com o cheiro de cocô e bolo de arroz. Vincent sentou-se ao lado de Bella, olhando o caos com admiração. Era isso que você queria? Perguntou Bella em voz baixa. Quando começou seu império? Eu queria poder. Dinheiro. Respeito. Os olhos dele acompanharam o riso do filho. Mas acho que, no fundo, era isso que eu queria. Normal. Seguro. Real. Nunca é tarde, disse Bella. Mudar por ele exige mais coragem do que qualquer violência. Vincent olhou para ela, a jovem que havia entrado no seu mundo por acaso e acabará salvando não só seu filho, mas também sua alma. E agora? Você tem documentos, dinheiro, opções. Pode ir embora. Ir embora? Bella sorriu. Marco ainda precisa de mim.
Seu novo negócio legítimo precisa de alguém que saiba o que é trabalho de verdade. E além disso, ela olhou para a família, enchendo a mansão de vida e luz. Lar não é um lugar. São as pessoas. E as minhas estão aqui. 3 anos depois, Bella se formou em enfermagem com honras. Marco, agora com 13 anos e saudável, estava na primeira fila ao lado de Vincent, vibrando quando ela atravessou o palco. Sua avó chorava. Os irmãos seguravam uma faixa, nossa heroína. O destino de Antônio nunca foi mencionado, e ele nunca mais foi visto. Alguns diziam que Vincent o perdoou. Outros, que o fim foi mais sombrio. Bella nunca perguntou. Algumas portas, uma vez fechadas, devem permanecer assim. O que importava era que Marco vivia. Que Vincent manteve sua promessa, transformando lentamente o império em algo legítimo. Que a família de Bella prosperava num país que antes parecia inalcançável. E que, numa noite desesperada, uma jovem provou o que sua avó sempre ensinou. O maior poder não é a violência, nem a riqueza, nem o medo. É a coragem de se colocar entre o mal e o inocente, mesmo sem poder. É a sabedoria de curar em vez de ferir. É escolher a compaixão quando o mundo espera a crueldade. Bella nunca esqueceu aquela noite no quarto de Marco, vendo a morte se aproximar enquanto os médicos nada podiam fazer. Nunca esqueceu o peso do momento em que escolheu correr em direção ao grito e não fugir dele. Porque essa escolha, aquele único e terrível instante, não salvou apenas Marco. Salvou a todos eles. Se esta história te tocou, inscreva-se no canal. Compartilhe com alguém que precise lembrar que coragem não exige poder, apenas a vontade de agir quando outros não o fazem. Às vezes as vozes mais pequenas carregam as verdades mais fortes. E às vezes uma garota pobre, com a sabedoria da avó, pode mudar o mundo de um jeito que nem o dinheiro nem a violência jamais conseguirão. Porque as melhores vitórias não são conquistadas com armas, mas com sabedoria, coragem e um coração corajoso o bastante para se importar, mesmo quando se importar é perigoso. Fim.